Meus amigos, boa noite, com um bom ar. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. E vamos recordar algumas coisinhas que nós já vimos, já vivenciamos, mas que é bom estar com elas sempre ativas em nossa mente. Nós estamos falando, ultimamente, sobre método. E método significa caminho. Caminho para se chegar a um fim. É interessante frisar bem isso, porque o judô, o karatê-do, aikido, todas as modalidades que têm um do, este do significa caminho, igual aqui a palavra método. E ambos são utilizados para se chegar a um fim. Então, assim já vai ficando mais claro vocês entenderem onde queremos chegar. Todo método, é bom lembrar, em qualquer campo do conhecimento, tem por finalidade formular explicações e previsões. Quais são os objetivos disso? Evitar o erro e atingir ou descobrir a verdade. A gente escuta com muita frequência as pessoas, quando fazem propaganda de artes marciais, elas dizem assim para você: vai treinar, as artes marciais têm uma filosofia de vida muito boa. E falando em filosofia de vida, aqui nós vamos colocar então como filósofo das artes marciais nesse caso. E no caso específico do filósofo das artes marciais, nós buscamos descobrir meios de chegar a uma reflexão mais precisa e eficaz sobre o eu, o outro e o mundo, ou a natureza. Esse mundo depende do local onde você se encontra. Pode ser o combate, pode ser a sua modalidade, pode ser a sua vida amorosa, pode ser sua vida emocional. É bom lembrar, pessoal, que os métodos que servem para solucionar um certo conjunto de problemas, eles podem ser totalmente ineficazes para solucionar outros conjuntos de problemas. O método normalmente não vai servir para tudo. Exceção quase ao método lógico. Outra coisa que nos questionam muito, vai acontecer bastante as pessoas nos questionarem, é sobre a intuição mística. A intuição mística é muitas vezes cogitada na especulação filosófica. Nós não podemos desprezar o sentimento em relação a um ser supremo, porque pode perfeitamente conter parte da verdade. Porém, é difícil aceitar como método filosófico, porque essa faculdade extra-racional e extra-empírica não oferece nenhuma garantia de rigor e precisão que o referido método filosófico exige. Lembram-se que rigor e precisão é fundamental para nós. Vamos recordar um pouquinho sobre dialética. E vamos iniciar recordando sobre Sócrates. Sócrates inaugura o método quando institui a maiêutica, ou seja, a arte de perguntar. Então ele criou um método que alguns chamam de ironia socrática e a maiêutica, que na realidade aí a gente pode colocar a priori como o mesmo método, com objetivos, dependendo do momento, um pouco diferenciados. O método de Sócrates, que ele empregava para alcançar a verdade, era chamado de maiêutica. Segundo ele, a maiêutica era um diálogo focado em fazer surgir o conhecimento nas pessoas de maneira gradativa, ou seja, aos poucos ir se aproximando da verdade por meio de um diálogo lento e gradual. Este método se dava a partir de questões que tinham por finalidade ironizar e refutar conhecimentos dogmáticos. Ele queria acabar com as certezas que as pessoas tinham, ou aparentavam ter, ou demonstravam que tinham, a respeito de diversos assuntos. Então ele convencia as pessoas com quem ele conversava, por meio da ironia, que elas não sabiam tanto quanto pensavam. É muito interessante, a pessoa fala: eu gosto muito disso. Como é isso? É de tal forma. E como é de tal forma? Você vai aprofundando
até chegar a um ponto em que a pessoa tem uma dificuldade tremenda em responder. Quando você percebe que a ideia que a pessoa está apresentando não é clara, não é distinta, é o ideal utilizar esse método. Então, o método socrático não era algo que de cara assim você já atinge a verdade. E por conta disso, ele é chamado de parteiro das ideias. Dizia Platão, depois de Sócrates, que a verdade é uma coisa que é parida. Desse trabalho de parto, emergiu um novo conhecimento que era mais próximo da verdade. Dessa forma, a maêutica é uma espécie de dialética com outra roupagem. Quando você utiliza esse método, você atrai alguns e afasta outros. Por quê? Porque a utilização desse método paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a dar atenção a uma direção diferente. Alguns sabem que encontrarão junto a você, que utiliza o método, junto a ele, todo o bem de que são capazes. Mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Então, tem pessoa que se sente extremamente mal contigo, porque ela se sente analisada o tempo todo. E quando você faz perguntas onde ela tem que responder alguma coisa, e ela já percebeu que ela não tem como responder sobre aquilo, porque ela não tem uma ideia distinta, ela se sente mal, porque ela percebe que é uma falta de conhecimento dela, então ela foge de você. Platão, depois de Sócrates, aperfeiçoa a maêutica de Sócrates e a transforma no que ele chama de dialética. A dialética platônica conserva a ideia de que o método filosófico é uma contraposição, não de opiniões distintas, mas de uma opinião e a crítica da mesma. É preciso partir de uma hipótese primeira e depois ir melhorando de acordo com as críticas que lhes são feitas. Então, é aqui que às vezes eu peço a alguns aí, me apresenta uma ideia com relação a alguma coisa. Não é para entregar uma ideia acabada, é para apresentar uma ideia, a gente vai melhorando essa ideia. Futuramente, depois de Platão, já passando agora para Hegel, em Hegel, abrange três momentos que a gente já viu: o positivo da unidade, o negativo da divisão, e em terceiro, o momento da nova unidade. E é um processo que se renova constantemente, e nós falamos isso com relação ao sistema. O sistema não é estático, ele é flexível, ele é móvel, ele muda, ele vai se adaptando. O método dialético, recordando um pouco mais então, ele consiste na elaboração de um diálogo que possui diferentes pontos de vista a respeito de um assunto. Tal discurso propõe-se atingir a verdade e sempre por meio de argumentos lógicos. De maneira simples, como já colocamos, você pega uma teoria e uma antítese, ou seja, uma teoria que corresponde ao oposto à teoria original. Por exemplo, aí para vocês, imagine o Flash e o seu arqui-inimigo Flash Reverso. Fica bem fácil entender. Enfim, o resultado do diálogo entre a teoria apresentada e a sua antítese provoca uma síntese. Esse resultado vai ser algo que irá além da teoria original, bem como da sua antítese. Então, vai preservar elementos da teoria original e sua antítese. A síntese será uma teoria completamente nova, o que, por sua vez, gera uma nova teoria. Então, sempre que você troca ideia com alguém, seja na academia, na sua casa, na rua, no serviço, você acaba criando, mesmo sem querer, um choque de ideias. Ou seja, isso aí é um discurso dialético. Imagina você ir com os amigos discutindo qual a melhor modalidade de artes marciais. Eu vivi numa época em que elas começaram a surgir. Você sabia da existência do boxe, começava-se a se falar em judô, ouvia-se um zum-zum que tinha alguma coisa chamada capoeira em alguns locais, continua havia já na escola. Tá? Então, você com os amigos discutindo qual que é melhor, qual que a gente vai treinar. Cada um tem sua tese a respeito do assunto. Depois de algum tempo debatendo, algumas ideias surgem. Ao chocar essas ideias, produziremos a síntese, a melhor modalidade de combate no caso. Então, tese 1.
a gente está discutindo que uma modalidade precisa ter boas técnicas de membros superiores. Então, como eu falei, o boxe era relativamente comum. Em cidades do interior já era um pouco comum, já se conhecia, já se via pela televisão. Tese 2, técnicas de membros inferiores. Então, pensava-se na capoeira. Juntando os dois, membros superiores e membros inferiores, nós temos o karatê. Então, quando falamos de síntese, aqui nós temos que lembrar que o Shotokan já é uma síntese dentro do próprio karatê. Nara, Shuri e Tomari. Então, aí falando disso, a gente percebe já a importância da lógica. Aristóteles, nós tivemos lá Sócrates, depois Platão, Aristóteles depois, numa sequência didática para estudo, claro. Ele atenta para este movimento da razão intuitiva que passa por meio da contraposição de opiniões de uma afirmação a seguinte e desta a seguinte. E aí ele se esforça para encontrar a lei em virtude da qual de uma afirmação passamos a seguinte. Atenção aí então. Agora, as leis do silogismo, suas formas, suas figuras, são o desenvolvimento que Aristóteles faz da dialética. Então, a lógica é um método. Esta concepção da lógica como método da filosofia é herdada de Aristóteles pelos filósofos da Idade Média, os quais a aplicam com um rigor extraordinário. O método que seguem os filósofos da Idade Média não é somente, como em Aristóteles, a dedução, a intuição racional, mas também a contraposição de opiniões divergentes. E aí nós caímos na importância do absurdo, que é a dúvida hiperbólica. Contrariamente, é o caminho da dúvida que leva Descartes ao método que nos conduz ao conhecimento de todas as coisas. Ele parte da seguinte ideia: aquilo que nos enganou, mesmo que uma só vez, nunca mais merece a nossa confiança, tornando-se duvidoso. Aquilo que é duvidoso deve ser considerado como falso, pois a realidade só comporta dois valores, o verdadeiro e o falso. Então, cara, no princípio, nós colocamos que o método é um caminho para você atingir a verdade, fugindo do erro. Está aqui. A dúvida, no caso, será, então, sistemática e geral, mas não cética, pois o projeto de Descartes não visa fechar-se dentro da dúvida, mas sim utilizá-la como instrumento para superar a própria dúvida. Então, aqui a gente já fez uma revisão legal, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a dúvida, mas vamos acrescentar só um comentáriozinho rápido sobre a fenomenologia como método, porque tem muitos casos assim que a gente tromba com pessoas que se encaixam muito aqui. O método fenomenológico que se encontra sua primeira formulação em Edmund Husserl, que tem por intuito, primeiro, elaborar uma descrição rigorosa da realidade. A essa realidade, Husserl chama fenômeno, aquilo que se oferece à minha observação intelectual, isto é, a observação pura. Para poder chegar a esta observação pura, é necessário deixar de lado todas as ideias pré-concebidas, todos os preconceitos, tudo aquilo que ouvimos dizer, tudo aquilo que lemos a respeito. É quase, sabe, aquele pessoal da aula experimental. O sujeito leu, pesquisou, conhece mais que você, muitas vezes, mais que muito professor a nível de teoria, mas aí ele chega lá e fala: eu posso fazer uma aula experimental com isso? Né? Eu posso fazer uma aula experimental com vocês para ver como é? Não é nem sentir, para ver como é. Então, realmente é isso. Nós só conhecemos o fenômeno, aquilo que aparece para mim. Então, algumas coisas que vocês conhecem, que vocês fazem até bem, e que vocês não mostram isso, é como se isso não existisse. O fenômeno é somente aquilo que aparece. Então, a mensagem aí é: mostrem de vocês aquilo que vocês são. Então, nós temos que fazer aqui igual os portugueses. Eles têm lá um dia que eles se reúnem,
tem aquelas casas de fado onde o pessoal se encontra. E eu achei muito legal o fato deles buscarem descobrir nas pessoas alguma coisa que não é visível nelas. Então, o Alex vai lá na frente, recita uma poesia, aí chamamos o Valfrido fala, não sei poesia, não tem problema, o que você faz? De repente ele vai lá e toca um pandeiro, canta. Né? Então, cada um sempre tem alguma coisa de si que pode mostrar para que as outras pessoas conheçam. Então, é muito interessante avaliar isso aí. Quando alguém falar para vocês, alguém que você sabe que já tem bem informações sobre o treinamento, ele fala, eu posso fazer uma aula experimental? A gente percebe muito que ele já se encaixa dentro deste aspecto fenomenológico. Né? Tá bom, pessoal? Então, a mensagem, como eu disse, é mostrem de vocês aquilo que vocês são. Mostrar aquilo que a gente tem de melhor. E o restante é aperfeiçoar para poder demonstrar. E o legal aqui é realmente entender o método como dor, como caminho. Começar a ter uma visão um pouquinho diferente para que a gente possa aplicar os conceitos específicos da arte marcial, sentir realmente como é que é essa ideia de evolução que todos os professores divulgam. Pessoal, muito feliz em tê-los aqui, novamente, nessa noite fria e gelada. Amanhã, possivelmente, a gente dá continuidade. Espero poder contar com todos vocês novamente. Uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso gratificante a todos. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã. Valeu.